Fala galera, eu sou o Felipe Haguerrara e está começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Enganei vocês. Eu sou o Felipe Haguerrara, aquela na verdade era a Baleia, a única integrante do Buzzer Beater que realmente sabe jogar basquete. Então, agora realmente está começando mais um vídeo do Buzzer Beater. Antes de começar, você já curte e compartilha o Buzzer Beater nas redes sociais? Se não, corre lá, os links vão estar aí na descrição, mas também vai estar passando aqui na tela rapidinho, /BuzzerBeaterBR no Facebook e no Medium. Corre lá, curte e acompanha que é muito bacana. No dia 16 de julho de 2016, há basicamente um ano atrás, um certo jogador, poucos meses depois de fazer 40 anos, decidiu encerrar sua carreira. Só para lembrar um pouquinho mais do contexto da temporada 2015-2016, Kobe Bryant também estava fazendo seu tour de despedida naquele ano. Porém, depois que acabou a temporada, na calada da noite, outro grande jogador da história resolveu encerrar sua carreira. Isso mesmo, Tim Duncan. Por isso a gente resolveu fazer esse vídeo, bem como textos, durante toda a semana para contar algumas histórias da carreira do Tim Duncan. Nesse vídeo eu vou fazer um tipo de biografia, falar um pouco da carreira, da história pessoal dele. Bem parecido com o que o DPC faz no canal dele, 2%. Inclusive, dê uma corrida, chequem lá porque o cara faz conteúdo bacana pra caramba. Então roda a vinheta e depois vamos falar um pouquinho mais sobre a história de Tim Duncan. Todo final de temporada é um momento muito apreensivo para muitos torcedores. Não só porque o time foi mal ou porque o time falhou em ser campeão, mas porque aquela foi a última oportunidade para ver determinado jogador entrar em quadra. E esse é um dos aspectos mais interessantes e mais apaixonantes de qualquer esporte, é que ele proporciona a construção de verdadeiros ídolos, verdadeiros heróis. Não somente os maiores da história, não somente os jogadores que mais se destacaram em suas carreiras. Isso vai muito além. O ídolo muitas vezes não é o melhor, é o que mais significa para determinada pessoa e para determinado time. Muitas vezes a gente na verdade até está preparado. O jogador avisa que vai terminar a carreira, o jogador faz um verdadeiro tour durante a temporada e tem todos aqueles momentos especiais, aquele jogo em que ele mete muito ponto e é aplaudido pela torcida adversária, o jogo em que ele é aplaudido até pela torcida do maior rival da história do clube. Porém, naquele dia 11 de julho de 2016, sorrateiramente, quase que sem ninguém saber, um dos maiores jogadores da história, o maior ídolo de uma franquia, resolveu encerrar sua carreira. Isso mesmo, a gente está falando de Tim Duncan. Enquanto Kobe Bryant fazia aquele super tour para encerrar sua carreira pelo Los Angeles Lakers, Tim Duncan ainda vivia algumas expectativas com o San Antonio Spurs. E ao final da temporada, ele resolveu pendurar a chuteira, ou melhor, seu tênis de basquete. Antes de falar dos aspectos mais interessantes, mais importantes da carreira pré-NBA do Tim Duncan, vamos passar primeiro pelas conquistas, pelas estatísticas que ele acumulou durante 19 temporadas de NBA, 19 temporadas de San Antonio Spurs. Durante toda a carreira, Tim Duncan tem alguns números bastante impressionantes. 19 pontos por jogo, 10.8 rebotes por jogo e 2.2 tocos. Até mesmo quando ele tinha acabado de entrar na liga, ele já era impressionante. No ano de rookie dele, quando ele foi selecionado como a primeira escolha do draft de 1997 pelo San Antonio Spurs, ele colocou 21.1 pontos, 11.9 rebotes e 2.5 tocos de média. Tudo isso como uma parte de uma dupla espetacular com um dos maiores pivôs da história, David Robinson. Junto eles formaram aquela parceria icônica da NBA, apelidados de Torres Gêmeas, e mesmo David Robinson sendo um pivô excepcional, um dos maiores da história, a gente sabe que ele precisava de Tim Duncan para conseguir o seu primeiro título da NBA. Se a gente pegar todas as conquistas individuais de Tim Duncan e também as conquistas coletivas, a gente consegue facilmente cobrir essa tela. Ele esteve nos 5 títulos do San Antonio Spurs da NBA. Além disso, ele acumula 2 MVPs, 2001 e 2002, em 2002 e 2003, no ano do seu segundo título pelo San Antonio Spurs, 15 seleções pro All-Star Game, 15 vezes ele figurou em algum dos 3 All-NBA Teams, 15 vezes ele figurou em alguns dos All-Defensive Teams, e o ano de rookie que eu já citei como sendo algo espetacular, além de ele entrar no primeiro time de calouros, ele foi eleito também para o segundo time defensivo da liga. E além disso, ele também foi escolhido como rookie do ano em 1998. Os números são impressionantes, porém, nem sempre esse grande jogador de basquete que ele foi, quis ser um jogador de basquete. E é aí que a gente entra na vida pessoal de Tim Duncan, uma das histórias pessoais mais interessantes de toda a NBA, de toda a história da NBA. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1976, nas Ilhas Virgens Americanas, um território americano que fica lá na América Central, no Caribe.
Na verdade, toda essa personalidade que a gente viu ao longo de 19 temporadas na NBA, ele já tinha construído na infância. Tímido, quieto, um talento atlético impressionante e muito inteligente. Inteligente bastante para pular uma série quando ele tinha apenas 8 anos. Quanto ao talento atlético, ele na verdade utilizava para outra modalidade. O sonho de Tim Duncan era de ser um atleta olímpico, só que na natação. Ele tinha tudo, braços longos, pernas longas, mãos grandes, pés grandes, tudo que você podia esperar de um nadador de alto nível. A irmã mais velha dele, Trisha, competiu nas Olimpíadas de 1988 em Seul. Tim Duncan era muito bom nisso, ele chegou a construir um nome muito bom nele dentro da comunidade da natação. Inclusive, quando ele tinha 12 e 13 anos, ele quebrou alguns recordes da modalidade para a categoria que ele disputava. Para vocês que estão um pouco curiosos, a especialidade dele era os 400 metros rasos. Uma coisa que a gente sabe é que a região do Caribe é muito propensa a sofrer com furacões, e foi justamente isso que aconteceu nas Ilhas Virgem. Em setembro de 1989, o furacão Hugo atingiu a região, destruindo, além de casas e pertences de cidadãos, as piscinas olímpicas da ilha. O único local que havia sobrado para que as pessoas pudessem praticar natação era o mar, o oceano. Porém, Tim Duncan tinha um medo mortal de tubarões, o que com o passar do tempo acabou sendo o fator principal para que ele deixasse as competições. Na verdade, o furacão Hugo não foi o único baque na vida de Tim Duncan em 1989. Os seus pais eram os grandes suportadores da sua carreira, eles que ajudavam Tim Duncan e davam suporte para ele que ele conseguisse seguir no seu sonho de virar um nadador olímpico. Porém, no verão daquele ano, sua mãe, Yvonne Duncan, foi diagnosticada com câncer de mama. Mais impactante ainda, ela morreu quase um ano depois, na primavera de 1990, um dia antes do aniversário de Tim Duncan de 14 anos. Na verdade foi assim, envolto em bastante tragédia, que a vida de Tim Duncan com o basquetebol começou. A sua outra irmã mais velha, Cheryl, morava em Ohio, nos Estados Unidos, com o marido, e ela tinha enviado para sua casa uma cesta de basquete. O pai de Tim Duncan pendurou lá e isso acabou chamando a atenção dele. Ele ficava lá brincando, porém nunca tinha pensado ainda em virar um jogador de basquete. Só que depois da morte de sua mãe, a sua irmã mais velha Cheryl se mudou de volta para casa com seu marido Rick Lowry. Muitas vezes o cunhado é uma figura odiada na família, mas se a gente pode agradecer alguém, é a ex-cunhado, Rick Lowry. Ele jogou basquete na universidade, ele era um armador. Quando viu Duncan, viu que ele tinha altura, ele tinha cerca de 1,83 m com 14 anos, ele pensou, bem, vale a pena gastar um pouco de tempo treinando esse moleque. Com um porém, ele pensava que Tim Duncan não cresceria tanto quanto cresceu. Então ele treinou Tim Duncan para ser um armador. Ensinou chute, ensinou handle, ensinou todos esses fundamentos básicos que um armador precisa ter. Foi aí que com 14 anos, no último ano do ensino fundamental, Tim Duncan deu as atenções à bola laranja. No começo ele era bastante desengonçado, mas com o tempo e com a experiência ele conseguiu desenvolver o seu basquete até virar um nome relativamente famoso no Caribe. E isso chamou a atenção das universidades americanas, principalmente do treinador Dave Odom, de Wake Forest. Ele havia ouvido muitas coisas boas de Tim Duncan, principalmente uma história bastante famosa desse período dele de high school. Aparentemente, alguns jogadores da NBA estavam nas Ilhas Virgens Americanas. Eles resolveram jogar um rachão com alguns moleques locais. Tim Duncan estava lá, e as testemunhas contam que ele travou um duelo muito bacana, inclusive empatando com Alonzo Mourning, que tinha acabado de ser escolhido na NBA como segunda escolha geral. No final das contas, Dave Odom conseguiu convencer Tim Duncan a ir para Wake Forest. Lembra da influência que eu falei dos pais dele na vida e na carreira de Tim Duncan para virar um atleta? Pois bem, a sua mãe, antes de morrer, havia feito seus filhos prometerem que iam se formar na universidade. E foi exatamente isso que Tim Duncan fez na sua carreira universitária. Ele passou os 4 anos em Wake Forest e se formou em psicologia antes de ir para o draft da NBA e ser escolhido como a primeira escolha geral pelo San Antonio Spurs. Em todos os 4 anos que Tim Duncan passou por lá, ele levou o time ao torneio da NCAA. Porém, a grandeza dele, não só como pontuador, não só como um grande conhecedor dos fundamentos do basquete, mas como um defensor, era reconhecida naquela época. Ele levou por 3 anos consecutivos o prêmio de melhor defensor do basquete universitário. O único ano em que ele não levou isso foi o seu ano de calouro. O resto da história eu falei no começo. Títulos, grandes números e uma carreira impressionante. E não é absurdo o que muitos falam sobre ele ser o maior ala pivô da história. Eu mesmo também considero ele e eu pago um verdadeiro pau quilométrico para tudo que ele conseguiu fazer e o nível que ele levou os fundamentos de basquete, o bastante para conseguir virar uma lenda certeira no Hall da Fama. Esse foi mais um vídeo do Buzzer Beater. Uma homenagem que a gente está tentando prestar para o Tim Duncan ao longo de toda essa semana que marcou o fim da carreira dele. Além desse vídeo fazendo uma pequena biografia sobre a história e a trajetória dele até virar um jogador de basquete, a gente está postando várias outras histórias no nosso blog no Medium. Então corre lá, confere e também vai no Facebook que a gente também está compartilhando lá. Então até mais, é isso aí e essa é a primeira e última vez que a baleia vai aparecer num vídeo.